Dor na região torácica, dor no meio das costas, é comum? Não era para ser tão comum assim, mas devido à grande incidência, à mudança de dia a dia, o nosso volume estressor, nosso volume de colocar o corpo em maior sobrecarga, essas dores estão aparecendo. E vamos entender por quê? Se você tem a dor torácica, vem comigo. Se tiver alguém com essa dor torácica que você conhece e que sofre com ela, deixa o link aqui, compartilhe o vídeo, vamos juntos crescer e desenvolver. Coluna torácica, dores, por que isso acontece? Primeiro, a coluna é uma região estável, a coluna torácica, as costelas ainda permeiam essa estabilidade, uma coluna que não tem tanta movimentação assim, então por não ter tanto movimento, não era para ser afeccionada com tanta dor, com tanto desconforto. E isso realmente acontece. Para que eu tenha um trauma, uma dor realmente efetiva sobre a minha coluna torácica, é muito comum que eu tenha traumas, pancadas, umas porradas. Então eu tomei uma porrada, sofri um acidente de carro, tive um chicote, o cinto travou. Então essas situações são mais claras de fixarem alguma região da coluna e fazerem com que outras movimentem demais. E onde movimenta demais, cria líquido, inflama, dói, gera desconforto. Então as possibilidades de trauma na região, ótimo. O que pode acontecer com um pouquinho mais de raridade, eu ter fixações na minha região cervical ou lá na minha coluna lombar, essas regiões fixam e alguém tem que compensar. E aí a minha coluna torácica começa a compensar em demasia também. Isso é outra possibilidade. Entretanto, se tem hoje uma incidência ampla de dores na região de pescoço e na região de torácica mais alta, região intraescapular. Nossa, essa região me dói, no meio das asinhas, no meio das escápulas, eu sinto bastante dor. E a gente acha que toda vez é no músculo que se chama romboide, que é o músculo que está conectando a coluna com a escápula. Nem sempre. Por quê? Porque parte dessas dores podem ser dores irradiadas de vísceras. E como assim, Rafa? Para ficar mais fácil a linguagem. Da coluna torácica, então desse ossinho que nós temos aqui no pescoço, se eu mexo o pescoço ele fica mais exposto, para baixo até a última costela, nós temos toda a coluna torácica. E da coluna torácica saem nervinhos, tá bom? Nervos estes que inervam parte muscular, parte de pele, mas também gânglios que inervam as vísceras. Então a parte mais alta da minha coluna torácica tem inervação para o coração, tem inervação para o pulmão. A parte média na região dos seios, do peito, estômago, fígado, duodeno, pâncreas. A região mais baixa lá da minha torácica, quase na lombar, rim, suprarrenal. Então o que acontece é que eu tenho um poste que é a coluna e tenho as vísceras. Quando as vísceras têm algum problema, essa informação vem para a coluna. Então eu posso, se eu tenho dores na coluna, pode ser da coluna, como nós citamos, mas pode ser que essas dores na coluna sejam simplesmente dores irradiadas provenientes de outras estruturas, no caso de uma víscera. Exemplo, estou estressado, estou degradado, não estou comendo direito, como porcaria, meu trabalho, minha vida, meu social, está tudo ruim, meu estômago está extremamente mal. O estômago estando realmente mal, nós temos informações vindas do estômago que chegam à região torácica. Mais do que isso, o próprio estômago ele mapeia essas vísceras, elas apresentam mapeamentos de dor no nosso corpo. Então, eu tenho uma dor irradiada para a região de pescoço, para a região intraescapular, eu não consigo definir local a dor, é uma dor meio expansiva. Dores de mapeamento visceral. Então é o estômago o problema, criando esse mapa. Eu não tenho que tratar o mapa, eu tenho que tratar o estômago. A mesma coisa para fígado, quando a gente fala de ombro direito e cervical. A mesma coisa que nós falamos para pulmão. Todas as vísceras apresentam um mapeamento. O coração irradiando para braço, indo até o dedo, assim como a dor relativa ao infarto. Então é importante que nós tenhamos em mente a coluna torácica, ela pode sim se degradar, pode se machucar por algum trauma, alguma pancada, não é das mais comuns pela estabilidade que ela apresenta, e mais do que isso, termos um entendimento de que as vísceras podem repercutir ali também. Então não vale a pena ficar tratando a coluna torácica se o problema é da víscera. Precisamos entender em que momento essa coluna torácica está
está precisando de tratamento realmente e se o caso for uma víscera que a gente trate efetivamente ela, tá bom? Um grande abraço para vocês, deixo aqui embaixo os comentários que vocês quiserem, críticas, elogios, qualquer dúvida, vamos respondendo, vamos ampliando o canal do YouTube aqui, para isso eu preciso da sua ajuda, eu publicando esses vídeos para crescente de vocês e vocês ampliando para as pessoas que também precisam de qualificação de vida. Um grande abraço!